Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de quinta-feira, são 13 de outubro de 2022. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nesta manhã eu quero trazer mais um assunto, que é a conclusão relacionada à questão da águia e o urubu. Hoje eu vou trazer a conclusão, que é o sacrifício da águia. E aí eu quero fazer mais uma vez um paralelo sobre a situação que está acontecendo no nosso Brasil. Eu falei no vídeo anterior que eu não ia mais tocar nesse assunto, mas tem coisas que é inevitável você não falar, deixar de falar. Temos que falar para que o nosso povo brasileiro, os nossos irmãos na fé em Jesus Cristo, possa estar ciente de que precisamos na nossa vida, de alguns sacrifícios para que a gente possa obter sucesso. E o sacrifício da águia é muito importante na vida dela, porque se ela não fizer esse sacrifício, ela não consegue chegar à idade determinada que Deus designou para a sua vida. Aqui tem um pequeno comentário onde eu vou estar lendo para poder dar mais uma sustentabilidade dentro dessa conclusão. E depois você pode buscar materiais extras para que você possa crescer mais nesse assunto. A gente for buscar, tem muito material, coisa a peça, para que a gente possa crescer nesse sentido do urubu e a águia. Então vamos lá. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asa como de águia. Mais que a situação seja difícil, mas a gente vai obter sucesso. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia rapidinho. Já são 6 horas e 13 minutos, horário de Brasília, setor norte do Brasil. Abre aí no livro de Isaías, capítulo 40, para que a gente possa ler todo o versículo, para você entender como é necessário a águia fazer esse sacrifício. 40, versículo 40 mesmo, se é 41. Isaías capítulo, deixa eu olhar aqui, deixa eu procurar aqui. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. E fala assim, tá aqui. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voa alto como águias, corre e não se fadiga, caminha e não se cansa. Corre e não se fadiga, caminha e não se cansa. E
alto, com asa como de águia. Então, é necessário você entender que a Bíblia nos dá uma ilustração que todos os filhos de Deus, todos aqueles que é inserido na justiça de Deus, é comparado a essa ave, né? A essa ave chamado águia, o único pássaro da natureza que vive semelhante ao ser humano. A Bíblia relata que no Salmo que o homem chega a seus 80 anos, passando disso é canseira e enfado. Logo Moisés fala isso. Mas o que nós podemos aprender? Que a águia, ela vive até seus 70 anos. É a idade da águia. É determinado para ela viver até os seus 70 anos, que Deus designou. Mas se ela não fizer esse sacrifício, com seus 40 anos aproximadamente, ela pode morrer. O ser humano, Deus designou 80 anos, que é a idade máxima do ser humano. Hoje a gente vê que muitas pessoas com 80 anos já é bênção, é realidade. Antigamente as pessoas viviam 800 anos, 900 anos, 1000 anos, mas era porque a iniquidade não era igual hoje. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Então, o ser humano foi caindo a idade, a faixa etária de idade foi caindo por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da maldade do homem, por causa daquilo que nós nos alimentamos, diminui a faixa etária da idade nossa. Enfim, tem muitos fatores que fazem com que isso aconteça. Mas a Bíblia relata que se nós passamos de 80 anos, é só canseira e enfado. Isso dentro de uma estrutura humana, dentro da estrutura humana que o corpo já não aguenta mais tanta coisa por causa desse sistema que nós vivemos hoje. Hoje nós vemos que a mortandade nessa parte de adolescente, jovem é muito. Hoje uma pessoa chegar a 80 anos já é uma grande vitória. Mas eu quero lhe dizer que precisamos fazer um sacrifício nessa nossa caminhada da vida, assim como a águia precisa fazer. Já a questão do urubu, o urubu não tem sacrifício, ele já foi feito dentro de uma situação de proteção dentro do seu organismo, para que ele possa durar aproximadamente aí de 20 a 30 anos. É como seja a metade que a águia vive, se ela não fizer o sacrifício. Então, o urubu, o mais velho dentro da história, que você pesquisar e você for ir mais a fundo, o urubu mais velho do nosso Brasil, ele viveu aí aproximadamente seus 50 anos, dentro do setor do Amazonas. Creio eu porque é uma terra fértil, uma terra rica, diferenciada das outras. E o urubu, existem várias categorias de urubu. Tem o urubu da cabeça preta, tem esse urubu simples, que é o carniceiro mesmo. Existe o urubu de cabeça amarela, existe o urubu de cabeça vermelha, né? E existe o urubu de cabeça branca, que é o urubu rei. Existe o urubu rei na situação.
Abaixo do urubu-rei vem o urubu de cabeça vermelha e o urubu de cabeça amarela. E o preto que é o mais simples que tem. E eu quero que você entenda, dentro desse paralelo que eu quero fazer, entre o sacrifício do urubu e o final da vida, entre o sacrifício da águia e o final da vida dos urubus. Porque o urubu não tem sacrifício, porque a idade dele já é aquela idade, não tem como ele fazer sacrifício para aumentar os seus dias de vida. Já a águia tem esse sacrifício, o urubu não tem sacrifício. Então, isso dá para você entender que na nossa vida nós precisamos fazer o mesmo, para que a gente possa chegar ao final daquilo que Deus designou nas nossas vidas. E aqui o comentário fala assim: a águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver há cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma série e difícil decisão. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimentam. O bico, alongado e pontiagudo, se curva, apontando contra o peito. Estão as asas envelhecidas e pesadas, em função da grossura das penas, e voar aos 40 anos já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação, que irá durar cerca de 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um lugar de onde para retornar ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar-se esse lugar, a águia começa a bater o bico contra a parede, até conseguir arrancá-lo, forçando o nascimento de um novo e enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Espera nascer um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. É só após 5 meses renascida sai para o famoso voo de renovação, para viver então por mais 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas temos que nos resguardar por algum tempo e começar o processo de renovação. Devemos nos desprender das más lembranças, maus costumes e outras situações que nos causam dissabor, para que continuemos a voar um voo de vitória. Somente com o livre do peso do passado pesado poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua, pois, o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as penas da ira e alcance um lindo voo para uma nova vida, um voo feliz. Esse é o comentário que eu acabei de ler. O que eu quero falar é que nós, como seres humanos, aqueles que estão em Cristo Jesus, que são uma nova criatura, que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, precisa tomar uma atitude nas suas vidas. Deus nos garantiu a vitória. Deus nos garantiu a sua promessa na nossa vida.
Mas para nós chegarmos a alcançar essas promessas que Deus fez na nossa vida, precisamos fazer um sacrifício de obediência, porque a própria Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, em algum sentido. Mas nesse sentido aqui, é um sacrifício de renovação na nossa vida, porque é como a águia chega esse momento de as suas unhas encurvar, o seu bico encurvar, as penas ficar pesada, não tem mais condição de dar aquele voo em alta altitude, em alto relevo, para pegar suas presas. As unhas já enroladas, ela não consegue mais se alimentar, ela não consegue mais pegar suas presas. O bico enrolado não dá, as suas asas pesadas não dá para mais voar. Então ela tem que tomar essa decisão: ou faz um sacrifício, enfrenta esta dor, ou vai morrer. Vai ficar só esperando o momento para morrer, porque não tem nada para fazer, porque ela não pode mais voar alto, não pode mais usar o seu bico para poder se alimentar, as unhas já estão enroladas, então só basta ficar em casa, como diz aquela música lá do Raul Seixas, ficar em casa com a boca cheia de dentes, só esperando a morte chegar. O que esse paralelo, o que essa ilustração da área quer dizer? Que tem pessoas que ficam nessa situação. Deus já deu a vitória, Deus já designou o alvo onde ele precisa chegar, mas ele não quer fazer o sacrifício maior para poder se renovar, para poder chegar lá. Tudo na vida é assim. Chega na metade da nossa caminhada, você já está cansado, você já está exausto, você já está só o resto, só o bagaço. E aí o que você vai fazer? A idade chega, os momentos chegam difíceis, onde você olha para um lado, olha para outro e não encontra ajuda de ninguém. Ninguém vai te ajudar em alguns casos da sua vida. O que você vai fazer? E precisa chegar lá no alvo, aonde Deus falou que você precisa chegar. Ah, pastor, mas Deus não falou que eu vou chegar lá? Vai chegar, mas é isso, é uma determinação sua. Deus só falou que precisa você chegar lá. Lá é o ponto crucial. Mas isso é uma decisão sua. Se você não quiser chegar, é problema seu. Mas Deus falou, a sua idade é isso, é X. Para você obter um sucesso, é X. Eu não vou fazer por você não, é você que vai se esforçar para você chegar lá onde eu falei que você tem condição de chegar. Então, tem muitas pessoas que estão assim. Elas querem vitória, querem chegar ao ponto de sucesso, querem chegar ao final que Deus designou, mas não querem fazer o sacrifício. Não querem renovar o seu linguajar, não querem renovar a sua palavra, aquilo que sai de dentro de si. O bico da águia, para nós, simboliza nós renovar a nossa linguagem, renovar o que nós falamos, não ficar repetindo as mesmas coisas, todos os dias você repetindo a mesma coisa. Tem que renovar a sua palavra, tem que renovar o que sai dos seus lábios. Você tem que profetizar coisas novas, você tem que falar novas coisas, mas para isso você precisa fazer o sacrifício. Como é que você vai renovar as suas mãos, as mãos que estão cansadas? As unhas, para nós, são as mãos cansadas, os pés cansados, já não dá mais para andar, as pernas cansadas por causa da idade. Precisamos se renovar.
Os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão, né? Ou voarão alto como a águia. Dizem que anda e não se fadiga, como o texto está falando aqui. Então nós precisamos entender isso. E isso, trazendo um paralelo para nosso Brasil, o Brasil está passando por esse momento do sacrifício. O Brasil precisa fazer um sacrifício. E aí, nós brasileiros não queremos fazer esse sacrifício. Porque para fazer sacrifício, há dor. Não existe sacrifício sem dor. E aí, o povo brasileiro se acostumaram com a idade do urubu, que só é aproximadamente dos seus 30 anos, né? 30 a 50 anos, trazendo isso para uma idade maior. O nosso Brasil tem aproximadamente mais de 500 anos, mas ele precisa chegar mais longe. Vamos supor que 700 anos está designado para o Brasil. A águia tem que chegar a seus 70 anos. O urubu, o máximo que pode viver até 50 anos, estourando 50 anos. Então nós já passamos essa faixa etária. O brasileiro que tem a mentalidade de urubu já está vencido, já está nos últimos, não tem mais vida, mas não, acabou. Dos seus 30 anos, que é 300 anos do Brasil, já está vivendo de crédito, até seus 500 anos, fazendo um paralelo com a idade do urubu, que é 50 anos. Agora, fazendo um paralelo já com a águia, tem mais anos para frente, que vamos supor que seja 700 anos. Agora que nós estamos em 500 anos e alguma pouco, nem 600 anos não tem ainda. Então tem muita água para se enrolar ainda no Brasil, tem muita coisa para acontecer dentro de quase 200 anos ainda. Mas para nós chegarmos até 700 anos, tem mais aí quase 200 anos para frente, precisamos fazer esse sacrifício que a águia fez. E aí onde é que está? O primeiro sacrifício que a águia fez é relacionado ao seu bico. Voar, dizem que ela se retira para as montanhas, onde ela fica lá por um período de 150 dias, ali se posicionando a sua cabeça, vendo que verdadeiramente o que precisa ser feito. A mesma forma só nós tem muitas coisas na nossa vida que precisamos recuar um pouco para poder nós fazer o sacrifício maior. E a águia tem que bater nesse paredão. Em algumas versões melhor fala que ela tem que voar alto e bater o seu bico sobre a rocha, para que quebre aquele velho bico. Porque quando o bico velho quebra, ela pode renovar as outras partes do seu corpo. Quando o bico é renovado, ela começa a tirar a questão das unhas velhas que estão nos seus pés. E depois, por último, tirar as penas velhas que estão pesadas, que está impedindo voar. Nós brasileiros acostumamos, né, com os governos anteriores, comer algo que aparentemente, nós estávamos comendo algo que aparentemente era uma bênção, mas não era bênção. Então o que acontece? Envelhecemos o nosso linguajar, envelhecemos a nossa palavra, já não é a mesma coisa, acostumado com aquilo. E aí Deus levanta um novo governo que quer renovar o nosso linguajar, renovar os nossos lábios com coisas diferentes. Só que o brasileiro já está acostumado com o bico enrolado, de não precisar fazer muito sacrifício, comer somente aquilo ali que pode ainda se alimentar. Mas já chegou um momento que nem isso não vai conseguir fazer a águia. E o urubu já venceu, a sua idade já era, praticamente já está morto. Existe agora o sacrifício da águia, que são nós brasileiros fazer.
fazermos para que a gente possa chegar a 700 anos aí, a nossa geração, os filhos, né, os netos, os tataranetos, chegar lá nessa geração de seus 700 anos para frente de abundância. Para o Brasil chegar lá, precisamos hoje, no século XXI, agora 2022, fazer um sacrifício maior em toda a história que o Brasil existe, que tem mais de 500 anos. Esse é um sacrifício primordial que todo brasileiro precisa fazer. Senão, não vai conseguir chegar lá de maneira nenhuma, porque o urubu não tem capacidade para dar continuidade do nosso Brasil até chegar a 700 anos ou mais, porque a sua idade já está vencida. O mais que ele queira, não tem. Aí o que é que acontece? A nação brasileira vai morrer. Quem vai liderar? O urubu não tem como liderar mais, porque já a sua idade está vencida. O líder da direita, ele já chegou aí, já passou da idade. Não tem mais como liderar. É a oportunidade, a última oportunidade é essa, acabou. Seus 75 anos, já não tem mais nada para fazer mais, já passou da idade já. Então a águia pode ainda ir mais avante, mas tem que fazer o sacrifício. Qual é o sacrifício? Deixar toda aquela velha vida para trás, como aqui eu li aqui no comentário aqui. Destrua, pois, o bico do ressentimento. O ressentimento é aquilo que os governos para trás fez, então precisa pessoas renovar. Se Deus levanta uma pessoa nova para liderar o nosso Brasil, as pessoas têm que agradecer, não ficar com ressentimento que o governo anterior fez alguma coisa, fez muito isso e aquilo, que não fez nada, praticamente nada. Só colocaram o brasileiro dentro de um sistema de costume, ficar acostumado. O brasileiro ficou preguiçoso, ficou manhoso, só confiado em Bolsa Família, só confiado em benefício, só confiado em isso, em aquilo, e não quiseram se sacrificar porque achavam que aquela abundância que estava vindo nas suas mesas era prosperidade verdadeira. Não era uma prosperidade verdadeira. O cara comprava carro, comprava casa, comprava isso, comprava aquilo, mas aparentemente era só uma ilusão, entre aspas, era uma ilusão, não tinha prosperidade naquilo. Agora Deus quer trazer uma verdadeira prosperidade, mas o povo não quer fazer o sacrifício porque se acostumaram. E aí os urubu continuam trazendo uma promessa falsa, e para eles mesmos não tem como se cumprir nas suas vidas, porque a sua idade já não dá mais. Agora a águia não tem como sim. Então o brasileiro precisa acordar relacionado a isso. Nós, nação brasileira, somos águia. Coloque isso na sua cabeça. Você não é urubu. A nação brasileira não é urubu. A nação brasileira é águia. Mas para isso você precisa fazer o sacrifício, usar a sua boca, né? Quebrar o bico enrolado. Quebrar o bico enrolado é você chegar e fazer a atitude correta. É você chegar e apoiar o lado correto. No dia 30 agora de outubro, ir lá e fazer o que é preciso ser feito. Vai lá no 22, e lá em Marco X, lá no 22, vai lá e apoia o 22, apoia o Bolsonaro, que ele está representando a águia, o sacrifício que ele está fazendo para a nação brasileira. Só se você não tiver mesmo uma mente sadia para você entender isso, compreender. Então nós somos águia e precisamos fazer o sacrifício junto com o nosso presidente. Quebrar esse bico do orgulho, bico do ressentimento, mudar o nosso linguajar. Nós somos pessoas inteligentes, mudar o nosso linguajar, deixar esse bico do ressentimento para trás. Já era passado, que vive de passado é museu. Deus está dando uma oportunidade agora no presente, para no futuro nós ter coisas
preciosa, nós temos a prosperidade que o Brasil tem. Todos os outros países estão de olho no Brasil. Olha que eu falei sobre a categoria da questão do urubu. Urubu de cabeça vermelha, urubu de cabeça preta e urubu de cabeça amarela. O pessoal do comunismo, eles representam o urubu da cabeça vermelha. Ele representa a cabeça vermelha. Já o partido do PT, que é o líder, ele representa ali como seja o urubu del rei, o urubu rei. Ele quer reinar, ele quer ser o rei do sentido do Brasil. Tem os urubu de cabeça amarela, que são aqueles que acompanham ele. O urubu de cabeça vermelha, porque é o pessoal da China, são os chineses, são comunistas, bandeira vermelha. O urubu de cabeça preta são a classe pequenininha que acompanha ele. Pode ver que a bandeira está lá, é vermelha, é preta, tem uma parte branca. Existe também o urubu de cabeça branca, urubu de cabeça amarela, urubu de cabeça preta, urubu de cabeça vermelha. Está tudo dentro da bandeira do comunismo. É só você entender isso e pesquisar mais um pouco que você vai ver. Agora a águia não, a águia só tem uma bandeira, é a verde e amarela, e acabou. A águia, ela se divide em duas categorias: a águia brasileira e a águia e aquela águia de Israel, israelense. Então, meu filho, o Brasil e Israel está numa aliança, e todos aqueles que é aliançado com Israel é vitória na certa. E o Brasil não foi besta, Deus tocou no coração do Brasil para que o Brasil se aliançasse com Israel. Então a vitória é certa, mas se você fizer o sacrifício, precisa fazer o sacrifício para que você possa ter na sua mesa abundância, e você possa o seu bico renovar, que a sua boca renovar, tudo renovar, para poder você saciar desse maná que Deus está preparando. Isso dentro de uma visão política, trazendo isso particularmente para cada um. Você também precisa fazer no seu ministério, na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida em geral. Precisa você também fazer o sacrifício da águia. Não, você não vai chegar lá ao final que Deus quer que você chegue. Essa é uma reflexão número 364, 13 de 10 de 2022. A vitória, ela é certa, mas precisamos nós brasileiros abrir os olhos, porque o grupo da esquerda não tem anos, não tem capacidade e não tem mais como viver tanto, porque o urubu só vive no máximo 50 anos, no máximo. A idade faixa etária do urubu viver é até os 30 anos. O Brasil já passou de 300 anos, então os urubus aí já estão vivendo mesmo aí pela misericórdia de Deus. Já a águia chega a seus 70 anos, simbolizando 700 anos do Brasil. Tem muita coisa para se enrolar para chegar a 700 anos. Então não é só 4 anos de abundância que vai vir por aí. Em algumas pessoas que se dizem que tem revelação de Deus. Não. Depois dessa vitória, vai vir mais uma, até chegar aos seus 700 anos do Brasil. Até chegar a 700 anos do Brasil vai viver debaixo de abundância. De lá, eu não sei o que vai acontecer, porque quando a águia chega aos seus 70 anos, ela vai para um lugar alto morrer. Chegou o tempo dela de partir. Pode ser que também quando o Brasil chegar a esse tempo, é o tempo que Deus vai resumir todas as coisas para poder separar o seu povo para morar com Ele. Então que nessa manhã você possa abrir o seu entendimento e faça o sacrifício da água. Bate o seu bico na rocha. A rocha é Jesus. Chegue para o Senhor. Arrependa dos seus pecados. Arrependa das suas mazelas. Fale com Deus.
ore a Deus, comunique com o Senhor, porque Ele é o único que vai fazer com que o seu bico velho quebra, vai fazer com que a sua velha natureza, os seus lábios se renovam, para poder você também renovar a parte dos seus pés, que é você ir para as coisas corretas, as penas que é o seu corpo cansado. Então que nessa manhã que Deus possa te abençoar, nessa reflexão 364, com certeza a vitória vai ser certa, você fazendo a escolha correta, que é chegando no dia 30 e apoiando o 22, que está simbolizando o sacrifício da águia, porque os urubu, a era dos urubu já foi, já não tem mais. A questão agora é a era da águia, para chegar aos seus 700 anos do Brasil debaixo de abundância. Que Deus abençoe nessa manhã. Até a próxima reflexão.